Bom, então, vamos fazer primeiro o movimento de um projeto, primeiramente sem atrito, né? Então, eu vou ter um objeto de massa m, né, que vai sair aqui da origem, tá? Ele vai ter uma velocidade inicial, né? Então, ele vai fazer um movimento típico de chamado de movimento de um projétil, tá? E a única força que a gente vai considerar aqui, então, por exemplo, a massa m está nessa posição, a única força que a gente vai considerar é a força do peso aqui ao longo do eixo z, né? Então, a força do peso vai ser menos mg na direção z, tá? Então, fazendo o objeto cair aqui de volta para o solo, né? Então tá, então a gente quer, né, calcular então a trajetória, né? Então a gente quer, desculpa, trajetória não, a gente quer calcular o movimento da partícula, então o movimento descrito pelo vetor posição, r de t, né, que vai ser um x de t na direção x, mais um y de t na direção y, mais um z de t na direção z, né? E como dado inicial do problema, a gente teve uma velocidade inicial, né, v, chamar de v0 aqui, né, que é a velocidade v no tempo t igual a zero, né? Então isso aqui é um dado do problema, eu vou chamar isso aqui de x ponto inicial, né, velocidade inicial em x, na direção x, mais velocidade inicial em y, na direção y, mais velocidade inicial z ponto, z0 ponto, na direção z. Tá? Isso aqui é só para indicar que as velocidades iniciais em x, y e z. Tá? Então a gente quer achar o r, então a gente tem que resolver a segunda lei de Newton, né? Então a gente vai ter que a massa vezes a aceleração. Então mr, dois pontos, né? É igual à somatória das forças, a única força é essa força menos mg na direção z, né? Percebe que isso aqui cai no caso da força separável, né? Porque a dependência aqui em z é só uma constante, né? Então ela só depende, nem depende de z, né, na verdade, tá? É só uma constante. Então a gente pode, então vamos dividir essa equação em três movimentos diferentes, em x, em y e em z, né? Então, fazendo aqui, a gente vai ter x de t, dois pontos, na direção x, mais y de t, dois pontos, na direção y, mais z de t, dois pontos, né, na direção z, é igual a menos mg na direção z. Então a gente vai ter três equações, né? Uma é para x, então massa vezes aceleração é igual a zero, né? Porque não tem nenhuma força aplicada. Massa vezes aceleração y é igual a zero também. E a outra equação que é mz, dois pontos, é igual a menos mg. Tá? Então a gente tem que resolver essas três equações aqui. Então vamos lá, vamos resolver primeiro para x. Então, para a direção x. Então tem x dois pontos é igual a zero, né? Tá? Então aqui posso fazer de diversas maneiras. Vou fazer aqui, por exemplo, a aceleração, que é a derivada de x ponto no tempo t, né? A derivada da velocidade, né, é igual a zero. Passando dt para cá, né, vai ficar zero aqui, então vai ficar integral apenas da velocidade, dx ponto, né? E aí a velocidade inicial é x0 ponto, até uma velocidade x ponto de t qualquer, né? Isso aqui vai ficar a integral de dx ponto, que é x ponto de t, menos x0 ponto, que é a velocidade inicial, então vou colocar aqui apenas que é a velocidade inicial dada. Tá? Então, a velocidade do objeto na direção x vai ser uma velocidade constante, né? Dada pela própria velocidade inicial. Tá? Isso aí porque não tem nenhuma força sendo aplicada na direção x. Né? Então, a gente achou a velocidade que está aqui. Para achar a aceleração, desculpa, para achar o x de t,
Então a gente tem que dx dt, né, que é a velocidade, é igual a uma constante x0 ponto, tá? Então eu posso passar o dt para cá, então eu vou ter dx igual a x0 ponto vezes dt, e posso integrar dos dois lados, né? Posição inicial, saiu da origem, né? Então a posição inicial é zero, até uma posição x de t qualquer, no tempo zero até o tempo t. Isso aqui é constante, né? A velocidade inicial em x é constante, pode sair da integral, então vai ficar só a integral em t, né? Ou seja, vai ficar x0 ponto vezes o tempo t. Isso aqui é o nosso x de t, né? Então eu tenho a velocidade e tenho a posição x de t. Tá? Então ela cresce, a posição x de t cresce linearmente com o tempo, tá? Proporcional aqui à velocidade. Para a direção y, a equação diferencial é igual, né? Então vou só copiar. Em vez de ter x de t, vai ser y de t, né? Então a velocidade y de t é igual à velocidade inicial y0 de ponto, e y de t é igual à velocidade inicial vezes o tempo t. Tá? Então tem essas duas equações, né? Ok. Agora para z, para a direção z. Então para a direção z posso cortar a massa desse lado com a massa daqui, então eu tenho aceleração z dois pontos é igual a menos g. Né? Então a gente tem que a derivada, né, da velocidade, que é a aceleração, é igual a menos g, né? Passando o dt para cá, integrando os dois lados, a gente vai ter que dz ponto é igual a menos g dt, o g sai da integral. Velocidade inicial é z0 ponto, até uma velocidade qualquer em z, e o tempo indo de 0 até t. Né? Então isso aqui vai dar que a velocidade z ponto de t, né? Aqui vai dar z ponto de t menos z0 ponto, passando z0 ponto para o lado de cá, então vai ficar mais z0 ponto menos g de t. Tá? Bom, agora para achar o x de t, né, é só notar aqui então que a gente tem que, vou fazer na próxima página, que a gente tem então que z ponto de t é igual a z0 ponto menos gt, né? Então aqui eu tenho que dz dt é igual a z0 ponto menos gt. Tá? Passando o dt para o lado de lá integrando, né? Então, z0 ponto dt menos gt dt. Agora a gente integra aqui os dois lados da equação. Então aqui eu tenho a posição inicial, né, de z saiu da origem até um z de t qualquer, indo de um tempo zero até um tempo t, e aqui também um zero tempo até um tempo t. Então a gente vai ter que z de t é igual a z0 ponto integral de dt t, menos, aqui vai dar menos g de t ao quadrado sobre 2. Opa. Beleza? Então, só juntando o resultado total aqui para a posição em função do tempo da partícula, né? Então, vou ter x0 ponto na direção x, mais y0 ponto na direção y. Tá? Opa, aqui faltou o tempo t. Esse tempo t. Mais, na direção z, vai dar z0 ponto de t menos gt ao quadrado sobre 2 na direção z. Tá? Aqui é a resposta final para o movimento da partícula. Tá? Agora a gente pode fazer a seguinte pergunta, né? Eu achei o r de t, né? Mas qual que é a trajetória que essa partícula descreve? Né? Qual que é a trajetória que ela vai ter? Tá? Então vamos ver primeiro a trajetória no plano
no plano XY, né? Trajetória no plano XY, o plano XY está aqui, né? O plano horizontal aqui, tá? Então eu tenho que as equações de movimento no plano XY na direção x é o que? X de t igual a x0 ponto vezes o tempo t. Y de t é igual a y0 ponto de t. Tá? Bom, calcular a trajetória da partícula não é calcular o x em função do tempo, nem o y em função do tempo. Tá? É calcular, por exemplo, como que y depende, né, uma função de f de x. Como é que y depende de x? Que essa é a trajetória que ela vai estar fazendo no espaço mesmo. Né? Se eu não quiser saber como que é a dependência temporal, mas sim a trajetória da partícula, eu tenho que tentar descobrir, por exemplo, no plano xy, essa função aqui. Tá? Bom, mas aqui eu tenho como que x depende do tempo e como que y depende do tempo. Tá? Então eu posso eliminar o tempo dessas duas equações, né? Por exemplo, eu posso dividir essa equação dessa equação. Então eu posso dividir x por y, por exemplo. Na verdade, vamos fazer o contrário. Vamos dividir y por x, né, que já dá a resposta do jeito. Y por x, né? Y por x, então vai ser y0 ponto dividido por x0 ponto. E o tempo aqui já cortou, né? Tá? Então aqui vai ter que y em função de x é o que? Y é igual a y0 ponto dividido por x0 ponto vezes x. Né? Que isso aqui, então, é a equação de uma reta, né? Tá? Então, ou seja, no plano XY aqui, a trajetória dessa partícula é essa reta aqui, ó, y igual a bx, né? A inclinação da reta é a razão entre a velocidade em y e a velocidade em x. Tá bom? Então, por exemplo, se ela sair com a velocidade em y muito maior do que em x, essa reta aqui vai tender a ficar perto aqui do eixo y, né? Tá bom? Bom, e a trajetória no plano, deixa eu ver aqui, XZ, por exemplo. Tá? A trajetória no plano XZ, então a gente tem as equações de movimento x de t igual a x0 ponto vezes o tempo t, e a outra equação eu tenho z de t é igual a z0 ponto de t menos gt ao quadrado sobre 2, né? Então, para achar a trajetória, né, é eliminar o tempo dessas duas equações. Né? Então, aqui ó, eu posso pegar essa primeira equação, né, e isolar o tempo. Então, o tempo t é igual a posição x dividido pela velocidade inicial, x0 ponto. E agora eu vou pegar esse tempo t e substituir na equação de z. Né? Então, substituindo, z vai ficar igual a z0 ponto vezes t, agora o t é x sobre x0 ponto, menos g sobre 2 vezes t ao quadrado. Então, t ao quadrado vai dar x ao quadrado sobre x0 ponto ao quadrado. Beleza? Então, essa equação aqui ó, é a equação de uma parábola, né? Tá? Uma parábola aqui, onde que esse sinal de menos indica que é uma parábola com concavidade aqui para baixo. Então, no plano, por exemplo, aqui no plano XZ, né, a trajetória da partícula aqui vai fazer essa parábola aqui. Beleza? Então tá. Então no próximo vídeo aí a gente vai resolver esse problema novamente, mas aí a gente vai adicionar